Capítulo 163 Um novo poder. Amaldiçoando sua má sorte, Lee tentou bloquear com o antebraço esquerdo. A faca passou de um lado para o outro, dando-lhe a sensação de que um ferro quente marcava sua carne interior. Lee não era novo para a dor, ele precisava apenas cerrar os dentes para aguentar. Seu punho direito bateu rápido como uma cobra, mas graças ao seu treinamento superior e rica experiência de batalha, a garra conseguiu se esquivar no momento certo. As juntas de Lee ainda conseguiram roçar o queixo, o impacto a fez sentir-se tonta, forçando-a a mudar de uma esquiva para um rolo. A visão da garra estava embaçada com o impacto, sem o último segundo ajuste que ela teria desabado no chão, incapaz de ficar de pé. Lee deu um pulo para terminá-la, mas os outros dois já estavam nele, mirando seus sinais vitais. Droga, sem mágica nem armas, só posso bloquear com meu corpo. Solos, me ajude a suportar a dor no caso de perder alguns dedos, não no meu turno. Ela gritou em sua mente. Lee não era o único que estava treinando para explorar os limites de seu novo corpo. Desde que quase entraram em conflito com os Corpcore, ela fez várias experiências sobre suas habilidades de mudar de forma. Depois de tanto tempo no mundo pequeno, ela conseguiu superar algumas de suas restrições, se esforçasse o suficiente. Sua forma de anel expandiu-se cobrindo a mão direita de Lee, formando uma luva de pedra. Essa nova forma era de cor prateada, com runas de poder brilhando por toda a superfície. Ela não tinha ideia de como sincronizar novamente seu núcleo de mana com o de Lee, mas pelo menos ela poderia oferecer a ele alguma proteção. Lee ficou surpreso tanto quanto seus dois agressores, mas nenhum deles hesitou, mantendo suas emoções sob controle. A mão enluvada, sustentada pela fusão do ar e do fogo, desviou todos os ataques que poderiam matá-lo ou incapacitá-lo, enquanto Lee atacava os outros com a fusão da terra. Entre sua resistência natural e o efeito mágico de endurecimento, as feridas que ele sofreu foram rasas o suficiente para ignorá-las. Ele só sangraria um pouco antes de começar a curar sem que ele precisasse lançar um feitiço. Havia uma sensação assustadora no coração do estômago das garras, dizendo-lhes que estavam encarando a coisa que matara seus camaradas. Cada um dos ataques de Lee fazia suas lâminas vibrarem como se tivessem colidido com um touro que a atacava. Suas mãos estavam ficando machucadas a cada ataque, tornando cada vez mais difícil manter o controle de suas armas. Que diabos ele é? Itens mágicos não deveriam funcionar. O que, em nome dos deuses, é essa manopla? Como uma criança pode ser tão forte e rápida? Seus movimentos estão por todo lado, mas ele consegue. Continue conosco. Se ao menos pudéssemos usar nossas tatuagens. As tatuagens das garras eram outra das obras-primas de Coirnatorn. Apesar de não ser uma verdadeira maga, ela encontrou uma maneira de injetar suas poções diretamente na pele do cliente, possibilitando ativá-las com um pensamento, graças ao processo de impressão. Com a Torne fora, eles seriam conservadores em usá-los, já que não havia como reabastecer as tatuagens. Mas, diante da morte, eles teriam gastado de bom grado todos eles. Na verdade, a situação deles não era tão desesperadora quanto parecia. Cuidado! Não use magia de fusão por muito tempo, caso contrário, o mundo pequeno também poderá detectá-lo e bloqueá-lo. Use apenas rajadas curtas. Obrigado pelo conselho. Mas é mais fácil falar do que fazer. Esses caras são bons, mesmo com meus reflexos aprimorados, não sou páreo para 3 deles em um espaço tão fechado. E você? O mundo pequeno pode te desligar. Pode tentar, ela zombou. Eu já estou seguindo meu próprio conselho, aumentando minha defesa apenas um momento antes do impacto. Sendo a primeira vez que Solos usou esse truque, Lee ficou impressionado com sua capacidade de gerenciar suas habilidades. Ela não era tão boa quanto se fazia parecer, no entanto. A forma da luva era um movimento de desespero por si só, tornado ainda mais difícil pelo efeito amortecedor do mundo pequeno. Toda vez que Solos perdia o tempo certo, as lâminas esculpiam sua forma fina, se não mesmo arrancando pequenos pedaços de pedras. Para ela, era como ser golpeada e esfaqueada, mas ela segurou-se corajosamente. Eu sou apenas um pedaço de pedra.
Eu posso me curar de tudo, ela pensou em um canto escondido de sua mente. Lee também continuava sendo atingido, mas ele retornava a cada ataque com o dobro de violência. 2 das 3 garras eram mulheres, sem seus equipamentos e magia, eram como crianças comparadas às proezas físicas de Lee. O homem do grupo não estava em uma posição muito melhor. Apesar de Lee estar desarmado, durante todo o confronto com seu oponente, a garra ganhava novos machucados e ossos rachados. A única razão pela qual eles ainda estavam de pé era por causa de seu treinamento e trabalho em equipe de elite. Lee era apenas um amador, mas ele tinha todas as vantagens. O mundo pequeno não afetaria seu corpo anormal, a magia de fusão poderia substituir poções e solos era um excelente escudo. O impasse duraria muito, se não fosse o tiro de sorte de uma garra. O homem espada curta atingiu fortemente a mão direita de Lee. Seus 2 companheiros de equipe haviam ladeado Lee, forçando-o a atacar. Lee conseguiu desviar as armas das mulheres no último segundo, usando golpes rápidos no cotovelo, não deixando tempo suficiente para desviar o ataque recebido. A lâmina conseguiu quebrar a luva, fazendo Soros gritar de dor. Demorou um tempo para ele fortalecer a conexão deles, tornando-se finalmente consciente de todo o sofrimento dela, de como estava arrasada. Um ódio fervilhante explodiu dentro de Lee, concentrando seus pensamentos como um laser, apagando tudo, exceto o desejo de matar. A magia do espírito aumentou, superando a pressão do mundo pequeno o suficiente para permitir que Lee empurre seus oponentes para longe e inicie o feitiço chamado da morte. Magia das trevas condensada na forma de tentáculos, antes de começar a sofrer mutações. Em seu frenesi, Lee não estava apenas fundindo sua mana com as energias sombrias do mundo, mas também aquelas nascidas do abismo que ele mantinha em sua mente e alma. Sob a máscara, seus olhos brilhavam como uma luz amarela, como tochas, as pupilas reduzidas a fendas verticais. Solo sentiu a escuridão se espalhando pelo corpo de Lee, inundando-a com poder. Os pedaços de pedra espalhados pela tenda se reuniram com o corpo principal, fundindo-se de volta no lugar como se o dano nunca tivesse acontecido. Os tentáculos se transformaram em uma névoa negra, destruindo tudo em seu caminho. Como assim, capitão? Perguntou a rainha Silpa. Killian contou detalhadamente os eventos que levaram à morte de Garith Senti. O rei e rainha não ficaram impressionados. Isso não é novidade. Já sabíamos que Lee, de Lutia, não tem escrúpulos em matar. Esse idiota estava esperando para fazer isso. O rei Meron bufou. Essa é sua grande descoberta? Sim, e... Killian ficou perplexo com a cegueira deles. É claro que grandes magos e soldados intimidam o inimigo apenas com sua aura, é uma ocorrência comum. Mas aqui não estamos falando de um especialista, mas de uma criança e de um curandeiro. No entanto, ele conseguiu assustar o líder da guilda mercenária o suficiente para fazê-lo se ajoelhar. A pressão exercida por sua mana me fez e os soldados deram vários passos para trás sem nem perceber. Não havia chifre verde naquela tenda, mas agimos como tal. Além disso, eu poderia jurar que a temperatura caiu vários graus. Esses presentes já eram céticos em relação às palavras de Killian. Após a última frase, eles começaram a duvidar de sua sanidade. Valgrave não podia acreditar que seu velho amigo apresentasse uma desculpa tão infantil. Seu fracasso não foi tão grande, afinal. Killian podia ver a dúvida nos olhos deles, mas não deixou que isso o desencorajasse. Pense nisso. Como é que ele é o único sobrevivente da emboscada que tirou a vida de uma unidade inteira do corpo da rainha? Como é que ele está resolvendo sozinho a praga? Como ele pôde atacar o medo em veteranos endurecidos pela batalha? Suas palavras atingiram um nervo. Ainda havia muitas perguntas sem resposta. Estou quase certo de que ele está escondendo suas habilidades reais. Acredito que ele seja capaz de muito mais do que apenas curar. Ninguém pode liberar uma intenção de matar como essa sem talento e muita prática. Sugiro que alteremos sua avaliação de A para S, mas apenas nos registros reais.
A ideia de que Lita era um talento à parte manuaram a Thorne, com paciência suficiente para manter seu ato por tanto tempo, já que tão jovem era perturbador demais para descartá-lo sem maiores investigações. Se Killian está certo, então talvez ele realmente seja um desperto. A rainha usou seu vínculo telepático para compartilhar suas preocupações com o marido. Concordo. Devemos pedir a Lady Tyris que se apresse, ela é a única que pode descobrir a verdade. Enquanto a conversa prosseguia, uma força alienígena começou a se infiltrar na energia mundial, criando ondas que reverberaram por todo o continente, que somente seres sintonizados com o mundo podiam perceber. Tyris, o grifo, logo abaixo da sala do trono, Legain, o dragão, do norte, e Salark, a fênix, do sul, todos viraram a cabeça na direção em que o acampamento estava assentado. Raramente acontecia algo capaz de despertar sua curiosidade, e a distância não era obstáculo quando eles queriam falar um com o outro. Não é um desperto, nem alguém tentando se tornar um lixo, Tyris ponderou. E definitivamente não é uma abominação se transformando em um Eldritch, nem um monstro se transformando em um guardião. Eu nunca vi algo assim antes, Salark acrescentou. Legain ficou com nada a acrescentar além do óbvio. Isso nos deixa com uma pergunta. Que diabos é isso então? Capítulo 164, Interlúdio 5. Ninguém jamais teria acreditado em Milia Genes, se ela contasse como antes de se tornar a Imperatriz Mágica do Império Gorgonas, ela era apenas uma mágica de segunda categoria de origem humilde. O que diferenciava Milia de seus colegas, era que, apesar de não ter sido considerada digna de ser aceita em uma das grandes academias, nunca deixara de acreditar na infinita magia potencial que possuía. Desde criança, lia as histórias dos magos do Império até conhecê-las de cor. Muitos deles têm um passado obscuro, foram considerados lixo durante a maior parte de suas vidas, até encontrarem o caminho da grandeza. O que descobriram, também o consigo encontrar. O talento não é apenas inato, é preciso desenvolvê-lo. Deve haver uma maneira de romper meus limites. Então, Milia decidiu seguir a liderança deles em vez de aceitar o emprego servil, como os outros graduados da Academia Menor, o Basilisco Vermelho, que ela frequentava. Milia não visitou a cidades natal dos Reis Magos, nem viajou pelos lugares registrados em suas biografias. Os deuses sabem quantas pessoas viajaram por esses locais. Se houvesse alguma pista, isso já seria conhecido. Na pior das hipóteses, o primeiro a encontrar seus legados os levou para si. Ela pensou. Então, Milia decidiu apostar tudo em rumores e lendas, na esperança de encontrar o núcleo proverbial da verdade. O que ela encontrou, em vez disso, foram armadilhas para turistas e trotes que custaram a maior parte de suas economias e, em mais de uma ocasião, quase sua vida. Após meses de viagens inúteis, ela havia perdido mais de 10 quilos, os cuidados com a higiene pessoal e a maior parte de sua confiança em relação à humanidade. Ela não era uma beleza, mas uma garota nova e ingênua de 16 anos tinha um forte fascínio por certos homens e, como viajava sozinha, Milia era frequentemente considerada uma presa fácil. Pelo menos até que ela se revelou um mago e deixou seus agressores crocantes e bem assados. Um dia, ela ouviu falar de uma montanha amaldiçoada, da qual ninguém jamais retornou. Alguns rumores falaram sobre um espírito maligno morando em uma caverna, outros afirmaram que nas encostas das montanhas havia uma porta de entrada para o mundo subterrâneo. Quando ela manifestou interesse em visitar esse lugar, ninguém se ofereceu para acompanhá-la e os moradores tentaram desencorajar Milia. Na sua experiência, isso foi uma vantagem. Isso significava que realmente havia algo. Chegar ao destino com um feitiço de voo provou ser uma brincadeira de criança. Não havia vestígios de monstros, os pássaros gorjeavam alto, enquanto corvos e esquilos se aproximavam sem medo, deixando-a abraçá-los até que eles perdessem o interesse pelo novo visitante. A vegetação ao redor era tão exuberante que Milia achou que devia ser a brincadeira mais elaborada que ela já havia sofrido. Mais do que amaldiçoado, o lugar parecia fora de um conto de fadas. A caverna estava à vista, a trilha que levava a ela estava livre de ervas daninhas, como costumava ser usada.
Quando ela se aproximou, um arrepio percorreu sua espinha. A caverna estava perfeitamente arqueada, enquanto as paredes e a calçada eram muito lisas para serem naturais. A curiosidade tomou conta dela. Então, depois de ativar um feitiço para iluminar o caminho, Milia entrou. O corredor não era alto, com cerca de 2 metros de altura e tão estreito que apenas uma pessoa de cada vez podia. Ela tomou nota desses detalhes para se acalmar. Quem morava lá não podia ser muito grande, e no caso de ser forçada a escapar, estar em menor número ou cercada não era um problema em um espaço tão fechado. O túnel se estendia para baixo por várias centenas de metros e, quando ela finalmente chegou ao fim, ela não podia acreditar em seus olhos. Milia estava em uma biblioteca maior que sua cidade natal. Era uma sala circular única, com estantes de livros que se estendiam por vários andares, ligadas por escadas e elevadores encantados. A cúpula da biblioteca tinha um teto de vidro, do qual Milia podia ver o sol, pois o primeiro andar tinha portas de vidro que davam para a madeira. A coisa toda não fazia sentido, ela deveria estar no subsolo. Milia afastou suas dúvidas, usando seu feitiço de voo para explorar a biblioteca. Tomos e pergaminhos foram organizados em ordem de tópicos. Entre eles, ela encontrou livros antigos escritos em idiomas desconhecidos, grimórios lendários que deveriam estar perdidos na história e até mesmo livros recentes, como os livros didáticos de sua academia. Então, seus olhos encontraram uma lombada de livro com a inscrição Grimório de Magus Loshra Asa Prateada talhada em letras douradas. Ela pegou, abrindo uma página aleatória e descobrindo que não estava escrita em código. Ela passou as horas seguintes sentada em um dos muitos sofás, tentando aprender com seu amado Magus, o principal da magia moderna. No entanto, a única coisa que ela entendeu foi que, apesar de todos os seus estudos e dos séculos de progresso mágico após a morte de Asa Prateada, a sabedoria do mago ainda estava além do alcance de Milia. Milia ficou realmente tentada a levar alguns livros como lembrança. Mesmo que eu me mostre incapaz de aprimorar minhas habilidades mágicas, sempre posso vendi-las e me contentar com a vida. Apenas um desses livros provavelmente vale mais do que toda a Academia do Basilisco Vermelho. No final, porém, ela decidiu colocar o Grimório de volta e sair de mãos vazias. Mesmo que eu conseguisse vendi-los, em vez de ser morto, esses pobres livros se tornariam o troféu de algum idiota pomposo. Aqui, em vez disso, eles podem ajudar alguém como eu, mas com mais talento, a alcançar seus sonhos. Bem pensado, humano. Antes que ela pudesse se virar para descobrir o dono daquela voz, o espaço ao redor de Milia ficou turvo, piscando na frente do dono da casa. A nova sala era tão grande quanto a anterior, mas, em vez de estantes de livros, estava cheia de ouro, platina e pedras preciosas, a menor das quais era do tamanho de seu punho. Lingotes, moedas e joias foram empilhados aleatoriamente, formando pequenas colinas, cercando uma montanha literal de tesouros, no topo da qual havia a maior criatura que ela já vira. A forma de Lerain era tão grande que era impossível para Milia ver todo o seu corpo. As escamas negras do dragão eram maiores e mais grossas que um escudo de torre. O corpo inteiro de Milia mal tinha o tamanho de uma de suas garras. Ela não conseguia desviar o olhar dos olhos amarelos da criatura, as pupilas uma fenda vertical, semelhante à de um gato. Seu batimento cardíaco era ensurdecedor, enquanto o simples ato de respirar produzia vendaval forte o suficiente para forçá-la a procurar abrigo atrás de uma pilha de ouro. Eu sinto muito, disse depois de perceber sua angústia. Eu quase esqueci como os humanos são frágeis. O barulho parou e o vento também. Você entrou em minha casa e agiu como hóspede, e isso merece uma recompensa. Você não chegou aqui em um frenesi justo para matar a fera, nem agiu como um saqueador, dando ao conhecimento o respeito que merece. Agora que o medo estava deixando seu corpo, Milia podia notar as protuberâncias ósseas em sua cabeça, parecendo uma coroa, e a curva suave das enormes asas membranosas descansando em suas costas. Escolha uma coisa, em minha casa. Seja riqueza, conhecimento ou uma arma, eu quero conhecimento. Ela deixou escapar antes que o dragão mudasse de ideia.
Legain riu de satisfação. Era realmente um sujeito interessante. Nomeie um livro, e ele será seu. Eu não quero um livro. O conhecimento que eu quero é seu. Por favor, me ensine como me tornar um mago. Legain ficou pasmo. Isso era algo que não havia previsto. Que assim seja, ele assentiu. Nos meses seguintes, Legain ensinou a Milha o segredo dos despertos. Poucos magos da história não eram despertos. O princípio por trás disso é simples, mas alcançá-lo é incrivelmente raro. Não importa quão forte seja um núcleo de mana, ele não pode gerar um fluxo forte o suficiente para ser detectado. A única maneira de despertar é ser capaz de perceber a energia do mundo que nos cerca e deixá-la fluir dentro de você. Milha estava sentada de pernas cruzadas, com os olhos fechados, enquanto Legain estava enrolado ao seu redor, reunindo uma enorme quantidade de energia mundial através do revigoramento. Sua versão do revigoramento. Vou usar termos que você já conhece por uma questão de simplicidade, para facilitar a percepção dela. Existem apenas duas maneiras de se tornar um desperto. Ele continuou explicando, dando a Milha um ritmo a seguir durante a respiração dela. O primeiro é sentir a energia do mundo sozinho. O evento é muito improvável, a menos que você atinja um estado de iluminação, encontre um lugar muito mais abundante do que o normal da energia mundial, ou seja, um recém-nascido. Os recém-nascidos são coisas vazias. A mãe lhes dá vida, o mundo lhes dá mana. Se eles pudessem ser ensinados, criar um desperto seria fácil. A segunda maneira é ser despertado por um guardião como eu. É assim que meus velhos amigos Tiriz e Salark criam seus novos brinquedos, dando-lhes poder, mas não conhecimento. Eu sou diferente deles. Eu não me importo mais com nenhum país. Eles me traíram, então eu os abandonei em troca. Milha realmente queria saber do que Legain estava falando, mas tinha medo de perder o foco. O Império Gorgona pode morrer no fogo pelo que eu me importo. Não o incendiarei, mas também não o extinguirei. Mas discordo. Os únicos inimigos despertos são os outros despertos, sejam eles humanos, evoluídos de bestas mágicas, ou ainda piores abominações. Assim como nós, as abominações vieram de todos os tipos e formas, assim como os guardiões nascem, então eles crescem em Eldritches. As abominações mais perigosas são aquelas que conseguem possuir um corpo adequado, seja animal ou humano. Aqui está o que você deve ter cuidado com. Continua no próximo vídeo.